O que me chama a atenção para a estratégia ou a falta de estratégia, a inépcia, a incompetência de Lula e seu governo ao lidar agora com esta crise diplomática, esta crise com os Estados Unidos, porque, ao que tudo indica, o que tem sido veiculado até pelas falas do Lula, parece que vão dobrar a aposta. Não subestimem e não paguem pra ver. Achar que o Trump não vai impor a tarifa se nada for feito? Não, pode ter certeza, vai chegar 1º de agosto, se nada for feito, a tarifa estará valendo e vai prejudicar a nossa economia, as empresas que exportam e tudo mais. E com tudo que acontece no mundo das moedas nacionais, dos bancos centrais, a situação calamitosa fiscal de quase todos os países desenvolvidos, alguns emergentes, incluindo o Brasil, só me faz ter mais convicção na tese do Bitcoin, e não o contrário. Começando mais um Urge Responde as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 10 de julho. Como sempre, foram várias, meu muito obrigado. Antes de começarmos aqui o recado importante, para lembrar vocês, aqueles que ainda não se inscreveram no canal e têm assistido aos conteúdos e têm aproveitado aqui as nossas informações, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo também se vocês gostarem, dê o joinha. Isso tudo ajuda o canal a crescer e faz também com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Dito isso, vamos lá a várias perguntas. Eu diria que é a pauta que está dominando aí o tarifaço do Trump contra o Brasil, a resposta do Lula, do governo brasileiro. E tudo isso que, claro, está preocupando muita gente, com razão. Temos aí uma crise diplomática com os Estados Unidos, coisa que há muito tempo não havia. E só que dessa vez respinga em várias indústrias, empresas que exportam para os Estados Unidos, e por mais que hoje a China seja o principal parceiro comercial do nosso país, o segundo maior continua sendo os Estados Unidos. Então não podemos subestimar os impactos que isso tem na nossa economia e nas empresas que comercializam com os americanos. Pois bem, aqui a primeira pergunta diz o seguinte, ó: a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil tem o potencial de machucar a economia brasileira ou somos menos vulneráveis que os demais países? Sim, tem potencial de machucar a economia brasileira, e eu quero trazer aqui, até eu separei um gráfico para mostrar isto, mas antes de mostrar aqui o gráfico, é só também vale falar o seguinte, ó: comparando com outros países, o Brasil ainda é um dos países mais fechados, comercialmente falando, de todo o planeta. De países relevantes, grandes, uma economia do nosso tamanho, com mais de 200 milhões de habitantes, nós comercializamos muito pouco com os demais países. A nossa corrente de comércio, dividida pelo PIB, é uma das menores do planeta, comparando com os demais países. Então, nós somos bastante fechados. O nosso modelo econômico não é baseado em exportações no comércio exterior. Neste momento, uma notícia como essa até é positivo porque não estamos tão expostos e tão vulneráveis nesse sentido, mas é por uma característica ruim da nossa economia porque já éramos fechados. Então não digo que é algo para comemorar, mas comparando com China, com Vietnã e outros países que dependem muito mais de exportações de comércio exterior, sem dúvida que o Brasil é menos prejudicado por tarifas do que esses países. Ainda assim, Estados Unidos, aqui representa 12% das nossas exportações, aqui são os dados de 2024, e em termos de importação, Estados Unidos 16%. No cômputo geral, há um déficit comercial, nós importamos mais dos Estados Unidos do que exportamos, como eu já falei no outro vídeo, relembrando que não se trata muito de questão comercial que está acontecendo com o Brasil, muito mais uma questão política, e a gente vai entrar novamente em alguns desses assuntos. Então sim, nós seremos prejudicados, porém comparativamente menos que outros países. Agora, setores que vão, certamente já estão sentindo, e isso está estampando as capas de jornais hoje, nas redes sociais. Eu estou gravando aqui na sexta-feira, 11 de julho, por exemplo, setores de carnes e pescados que já estimam perdas com tarifaço. Até estou lendo aqui do jornal. Por exemplo, aqui, ó, no caso de pescados, o mercado americano representa 80% das exportações e empresas do setor já relatam cancelamento de contratos e de envios de contêineres. Entre os frigoríficos, Minerva Foods estima que 5% de sua receita em 12 meses devido à taxação. Estima uma perda, né? E aqui mais uma do
uma afirmação do Eduardo Lobo Naslavski, da Abpesca: essa taxação vai tirar nosso pescado do mercado americano. Não teremos como escoar a produção e muitas indústrias vão fechar. E outras exportadoras, como Embraer Aeronaves, sim, que tem quase 25% das receitas, quase um quarto, é também para os Estados Unidos, assim como WEG, Suzano, de celulose, devem ser afetadas. Então, as empresas vão sofrer, não é uma tarifa pequena. O que me chama a atenção para a estratégia ou a falta de estratégia, a inépcia, a incompetência de Lula e seu governo ao lidar agora com esta crise diplomática, esta crise com os Estados Unidos, porque, ao que tudo indica, o que tem sido veiculado até pelas falas do Lula, parece que vão dobrar a aposta. Nas manchetes de hoje, até está aqui no site do Valor Econômico, por exemplo, que o Brasil pode usar a lei de reciprocidade e ir até a Organização Mundial do Comércio contra o Trump. Outra fala aqui que foi aventada é que eles querem esperar até chegar ao dia 1º de agosto para ver se realmente eles vão tarifar em 50% as exportações brasileiras para os Estados Unidos, vão formar um comitê de acompanhamento com empresários para monitorar a situação. Não tem o que monitorar, tem que o governo brasileiro abrir um canal de diálogo sério, que até hoje não fez com os Estados Unidos, desde que o Trump assumiu, para lidar com essa questão e tentar suspender, remover esse tarifaço e entender o que realmente Donald Trump e o governo americano estão buscando. Mas essa atitude eu considero um enorme tiro no pé do governo brasileiro. E esperar para ver, pagar para ver, pô, olha a China, já teve tarifa de 145% e estavam valendo 145%. Para outros países também, o tarifaço estava valendo. Então, não subestimem e não paguem para ver. Achar que o Trump não vai impor a tarifa se nada for feito? Não, pode ter certeza, vai chegar 1º de agosto, se nada for feito, a tarifa estará valendo e vai prejudicar a nossa economia, as empresas que exportam e tudo mais. Então, cara, complicado. Eu anotei alguns pontos, eu vou ler perguntas, talvez a gente vá um pouco... Vou ir e voltar a esses temas. Então vamos lá, aqui, ó. Essa tarifa de 50% pode ser entendida como um embargo comercial? Quais serão as consequências práticas se isso se mantiver ou piorar? 50% ainda não é um embargo comercial, mas para muitas pode inviabilizar por completo. E não é um embargo porque são as empresas que hoje exportam, então não há uma proibição de comercialização com o Brasil, mas muitas indústrias serão inviabilizadas. Pô, aumentar em 50% o preço, pô, a nossa moeda teria que se desvalorizar muito para neutralizar esta tarifa maior e as empresas americanas comprarem do Brasil. Então, é sim uma tarifa muito elevada, não como foi com a China, mas agora é a maior do planeta. 50% agora é a tarifa maior que os Estados Unidos já impuseram, que é um desastre completo nessa relação nossa, governo brasileiro com governo brasileiro. Acho que as tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil serão adiadas ou revogadas, mas o PT possivelmente vai se beneficiar politicamente mais dessa atitude insana no Trump do que os bolsonaristas. Concorda? Bom, se serão adiadas ou revogadas, não sabemos. É preciso que haja alguma interlocução, que haja alguma negociação, que sentem à mesa com o representante do comércio americano para que discutam o que fazer. Até o momento, não há nenhum plano realmente traçado de tentar conversar com os americanos e resolver a questão. Até o momento, não há nada. Politicamente, quem vai se beneficiar, eu diria que ainda é incerto. Não sei avaliar, e qualquer um que disser que tenha a certeza quem é que isso vai beneficiar, se é Lula, se é Bolsonaro, aliado, direita, não sei ainda. Até tem perguntas aqui, já vou antecipar uma sobre se pode acontecer no Brasil o que aconteceu com o Canadá, que Trump, com uma retórica tão antagonista aos canadenses, acabou
facilitando a reeleição do partido que já era o incumbente lá, agora do Mark Carney, que era então a situação e não a oposição mais à direita, que tinha chances de ganhar até o Trump começar a sua retórica, as suas atitudes e tarifas contra o Canadá também, aquelas coisas que ele falava de anexar o Canadá, ser o 51º estado americano, enfim. Foi um tiro pela culatra e elegeu um governo que é mais aliado com a centro-esquerda ou esquerda e não direita no Canadá. Será que isso pode acontecer no Brasil? Eu diria que bem menos provável, até pela distância das eleições, aqui é só no ano que vem, então até lá tem muita coisa para acontecer, imagino que essa situação já terá sido resolvida, então não acho que é isso que será determinante. Mas pode ser muito prejudicial, sim. Até porque eu vejo as atitudes ali nos perfis até do Eduardo Bolsonaro e de outros, quase que agradecendo pelo tarifaço do Trump do Brasil, porque ele colocou, assim, a justificativa foi a perseguição ao Bolsonaro, liberdade de expressão, etc. Ok, eu sou a favor da liberdade de expressão e discordo do que está acontecendo no Brasil. Mas aí tarifar as empresas e prejudicar toda a economia por conta disso, será que essa, então, era a ferramenta de política externa que o governo Trump poderia utilizar para pressionar o governo brasileiro a reavaliar as suas posições? Eu acho que não. Então pode ser um tiro pela culatra se os bolsonaristas foram culpados por esse tarifaço ou pressionaram por esse tarifaço, acho que pode ser um grande tiro no pé. Com o Trump retalhando o Brasil, o próximo passo serão sanções. Quem não tirou o país do dinheiro ainda é maluco? Não, sanções é algo bem mais severo, grave. Não estamos nessa situação, não temos uma briga tão crítica, assim, não há uma situação tão crítica, nem em termos de geopolítica, por mais que haja esse alinhamento ideológico do nosso governo com as piores ditaduras do planeta, não vejo que o Brasil mereça sanções, o Brasil como um todo, por conta disso. Não vejo isso acontecendo. Agora, a segunda pergunta, né? Quem não tirou o país do dinheiro ainda é maluco? Isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para todos os países. É fundamental se proteger das moedas nacionais, do descalabro fiscal. Os Estados Unidos passou o grande pacote fiscal que pode aprofundar os déficits americanos. Enfim, este é um problema para todos os países e todo investidor deveria se planejar para não ficar sujeito às ingerências do seu país ou da política que acaba minando o seu patrimônio e o seu dinheiro. Claro que no nosso caso brasileiro, emergentes, com este governo, a situação é sempre mais crítica e requer uma atitude para ontem e não ficar aguardando e pagar para ver. Em uma possível vitória da direita nas próximas eleições, você vislumbra um cenário semelhante ao que ocorreu com Macri na Argentina, assumir com uma bomba explodindo no colo e receber os créditos da derrocada? Pode acontecer esse cenário se não tomarem as atitudes corretas. Qual foi o problema do Macri? Ele foi gradualista no fiscal e usou a estratégia de tratamento de choque no monetário. Soltou o câmbio, deixou o câmbio flutuar, o que está correto, mas o fiscal, ele foi muito gradualista, não atacou os problemas fiscais argentinos e a bomba acabou estourando ao longo do tempo. Se aqui fizerem a mesma coisa, não vamos resolver a situação. Seja Tarcísio, seja Bolsonaro, seja quem for que assumir o governo no ano que vem. Deixa eu até só voltar, tem mais perguntas agora, mas já saindo do tema, eu quero voltar ao tema porque é importante. Até porque eu acompanho as notícias, acompanho entrevistas e, por incrível que pareça, a entrevista do Lula ao Jornal Nacional foi muito bem conduzida, as perguntas muito boas pela repórter, e evidencia, novamente, a inépcia e Lula dobrando a aposta nessa tensão agora diplomática. E claro que eu não vou reproduzir aqui a entrevista inteira, mas eu quero destacar, vou comentar alguns trechos e eu vou reproduzir um aqui importante. Primeiro, o Lula falando sobre interferência nos assuntos de outros países, que isso não se faz, não se pode fazer. Olha, é uma hipocrisia completa, assim. Então, o Lula tá cansado de fazer isso em vários assuntos e agora se queixar que
Trump está fazendo isso no Brasil? Por favor, hipocrisia completa. Mas sobre a questão do dólar e do BRICS, é impressionante como ele segue com esse discurso. Ele insiste em buscar uma moeda comum dos BRICS para tentar combater o dólar e se desvencilhar, não precisar usar a moeda americana no comércio global. Ele segue batendo nessa tecla e não tem nem um upside, não tem nenhum retorno positivo de seguir insistindo nessa estratégia e usando essa retórica. Só vai ser contraproducente para nós. Quer se desvencilhar do dólar? Beleza, toma atitudes práticas nos bastidores, mas deixa essa briga para quem tem capacidade de brigar com os Estados Unidos e peitar os Estados Unidos. Não, Brasil, a gente só tem a perder. Esse discurso só faz com que a gente contrate aí uma inimizade, um antagonismo ainda maior do Trump e com toda a sua... O seu comportamento aí errático e intempestivo. Mas deixa eu colocar aqui esse trecho e aí eu continuo bem rapidinho, são 30 segundos, vamos lá. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria ou, quem sabe, com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos, sabe, disso para fazer comércio exterior. Assim, de novo, é impressionante como ele segue recorrendo a essa ideia. É um grande tiro no pé e não tem por que falar. Até pode ter como estratégia e, de certa maneira, assim, eu concordo com o Lula, tanto que eu falo sobre isso há muitos anos. Emitir a moeda de reserva mundial confere aos Estados Unidos um enorme privilégio. E o ideal seria que nenhum país precisasse usar o dólar e fosse obrigado a usar o dólar e tivesse alternativas. E felizmente hoje nós temos alternativas, algumas paralelas, digitais, como o Bitcoin. Já falei, até tem mais perguntas sobre isso. Mas o próprio ouro, que é um ativo de reserva milenar, ativo monetário, já foi moeda, hoje não é, mas ainda é parte importante das reservas internacionais de países, e é um dinheiro apolítico, neutro, que não pode sofrer nenhuma retaliação de outro país. Então, usem alternativas, tomem as atitudes que tenham que tomar. Mas não sai em rede nacional de televisão o tempo inteiro, na internet, em discursos, em entrevistas, falando sobre isso. Não tem por que o Lula virar o porta-voz dessa estratégia de buscar destronar o dólar. Deixe que outras nações façam isso, pelo menos em discurso. Então, um grande erro seguir insistindo nisso, e que, por sinal, como eu falei no vídeo de ontem, eu estou gravando na sexta, publiquei o vídeo na quinta, esse é um dos grandes motivos do tarifaço do Trump. Pode ter a ver com a questão política que está explícita na carta e parece ser oficial? Sem dúvida. O quanto que aquilo é o principal, para mim não é o principal, mas posso estar errado. Mas essa questão de tentar minar a supremacia da moeda americana e que voltaram a falar, e o que o Lula, especificamente, é quase sempre o Lula que fala isso, os outros chefes de Estado, Xi Jinping, o da Índia, da África do Sul, Putin, o Putin até fala mais, mas o Putin já é um páreo na economia internacional. Mas poucos seguem falando sobre isso tão abertamente, querendo peitar o dólar. E o Brasil não tem nada a ganhar. Mas eu retomo o assunto porque, novamente, até falando da Globo, teve um vídeo a repórter aqui falando diretamente, uma correspondente da Globo em Washington, lá na Casa Branca, falando sobre isso. No dia 9 de julho, então na quarta-feira ainda, até não tinha visto esse vídeo, eu vi agora na sexta-feira, mas corrobora o que eu afirmei que é uma das principais razões pelo tarifaço do Trump, que ninguém estava esperando, certamente não
nesta magnitude de 50%. Vou colocar aqui também rapidinho. E eu apurei aqui, né, no governo americano que até domingo o Brasil não estava na mira de Trump. Os brasileiros também falam a mesma coisa, que o Brasil não era visto como um problema. Agora, tudo começou a mudar depois da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, neste fim de semana, que criticou o aumento indiscriminado, unilateral de tarifas e defendeu também moedas locais em transações entre os integrantes do grupo. Trump, então, ameaçou... Pois é, assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Mas enfim, vamos prosseguir aqui, tem mais perguntas. E eu acho que da entrevista... Assista a entrevista do Jornal Nacional, tá bacana, foram boas perguntas. E alguns acho que até Lula não estava bem preparado e se surpreendeu. Alguns dos pontos que eu trouxe aqui, o fato também de que até o momento o governo não tinha aberto nenhum canal de comunicação, assim, mais fluido com o governo Trump, quase que desde o início, se colocando em oposição, se contrapondo aos Estados Unidos. Para quê? Não tem por que a gente fazer isso. Olha como a Índia... Eu sempre uso a Índia como exemplo de diplomacia mais inteligente, porque de fato eles se portam com muito mais habilidade na geopolítica, na diplomacia internacional. Eles estão no BRICS, estão fazendo acordo com os Estados Unidos, também concordam que não é preciso usar o dólar, mas não ficam falando isso aos quatro ventos como o Lula faz. Com a divulgação de uma pequena melhora da avaliação do governo somada à força da máquina pública, ano que vem, o risco de termos Lula em 2027 aumentou. Pode ser agora com essa questão do Trump, é possível também, né? Como podemos nos posicionar nos investimentos agora, considerando uma reeleição? Para mim, nada muda do que já deveria estar sendo feito desde sempre. Se planejar e se proteger de cenários mais adversos do Brasil, com diversificação de investimentos de jurisdição, dinheiro fora do país, com apostas mais assimétricas e blindadas de toda e qualquer política, de todo e qualquer regime, como é o caso do ouro, em especial o caso do Bitcoin, que eu vou falar de novo porque o Bitcoin está batendo máxima histórica aí, e tem algumas perguntas sobre isso, claramente. Então, isso não muda nada. A decisão de alocação e o planejamento patrimonial, ele já deve considerar a possibilidade de um cenário adverso se concretizar, e não esperar com que ele se concretize. Você acha realmente seguro aplicar parte significativa do patrimônio em Bitcoin, por ser um ativo totalmente digital, no caso de uma grave crise e, consequentemente, essa parte do patrimônio? Vamos lá. Certamente aqui a pessoa não me segue há tanto tempo, e absolutamente, sim, e para mim cada vez mais, o meu nível de convicção com a tese, com o ativo, com a tecnologia, com os incentivos, a resiliência, a antifragilidade do sistema, isso só tem crescido ao longo dos tempos. E com tudo que acontece no mundo das moedas nacionais, dos bancos centrais, a situação calamitosa fiscal de quase todos os países desenvolvidos, alguns emergentes, incluindo o Brasil, só me faz ter mais convicção na tese do Bitcoin, e não o contrário. Então, por isso que eu sempre, desde sempre, alguns até me ficam frustrados que eu deveria estar falando mais do Bitcoin aqui, enquanto eu falo muito do sistema legado, das moedas de bancos centrais, investimentos também tradicionais, como renda fixa e ações, etc. Mas parte da minha contestação a essas críticas, e não desmereço as críticas, sempre considero bastante, é que ao mostrar o que eu chamo que é o outro lado da moeda, mostrar ou escancarar as entranhas do sistema monetário vigente, eu espero com isso conscientizar as pessoas e mostrar que, olha, isso que nós temos, isso não funciona, isso é instável, isso vai te deixar pobre, isso não vai proteger o seu patrimônio, pelo contrário, mas há uma alternativa. Então, mostrar as fragilidades do sistema tradicional, eu espero estar chamando a atenção também para que alguma atitude seja tomada e que, felizmente, temos alternativas. Strike ou Strife? Dúvida do qual comprar, intenção é deixar rendendo. Para quem não sabe, essas são as ações preferenciais, que na verdade são uma dívida perpétua, que foram emitidas pela MicroStrategy, agora Strategy, do Michael Saylor. Eu tenho que fazer um novo vídeo sobre o Saylor, porque é importante. São dívidas perpétuas. A diferença entre os dois instrumentos é que a Strike paga um cupom de face menor, 8%, mas é conversível em ações. O caso da Strife é uma preferencial perpétua, então uma dívida
dívida entre aspas, porque não é nunca resgatável, é perpétua. Dá um cupom de fácil de 10%, então o juro é maior, mas não é conversível em ações. Se você busca apenas rendimento, renda fixa, lastreada em Bitcoin, para mim a Strife é melhor. Só que subiu bastante. Assim, o Strife já não tá mais rendendo esses 10% de cupom. Agora já diminuiu o juro, porque a demanda pelo papel aumentou bastante. Mas merece um vídeo mais específico sobre isso. Basta olhar ali pelo ticker STRK ou STRF, dessas duas ações preferenciais da Strategy. O que esperar dessa nova etapa da guerra tarifária de Trump? Será que desta vez o maior objetivo, que é assentar com a China, será alcançado? Pois é, essa parte que agora também, eu confesso que, já era bem previsível que seria o assunto principal a partir do fim das tensões por hora, Israel e Irã, e de fato, como esperado, as tarifas voltaram à cena e a todo vapor, dominando aqui as manchetes, e não apenas no Brasil. Ontem mesmo o Trump já também mandou uma carta para o Canadá, que vai aumentar as tarifas para 35%, a não ser aqueles produtos que estão isentos de um acordo comercial dos Estados Unidos e Canadá e México. Mas enfim, estão aumentando a tarifa de vários parceiros, e eu confesso que esta nova etapa da guerra tarifária, ela está mais errática e mais confusa. Está difícil ter uma leitura precisa do que está acontecendo e dos objetivos de Trump, porque ainda há negociações em andamento, mas é claro que acordos comerciais, eles demoram para serem detalhados, para chegarem a um consenso, para haver concessão de um lado, concessão de outro e finalmente chegarem aos termos finais. Não é da noite para o dia. E aquele prazo de 9 de julho, que venceu anteontem, era talvez irreal. Foram 3 meses. Talvez alguns países estivessem pagando para ver, e agora os que pagaram para ver vão pagar, porque as tarifas vão aumentar, mas tá difícil ter uma leitura mais precisa realmente da estratégia neste momento do Trump, porque o que ele busca, eu reitero o que eu tenho dito em outros vídeos, teremos manutenção de tarifas, sim, elas não vão embora, teremos dólar mais fraco, porque o objetivo é redução do déficit comercial dos Estados Unidos, além das questões de segurança nacional e de isolar a China, ou de reduzir ao máximo a dependência do mundo e dos Estados Unidos da China. E não é fácil fazer isso hoje. Mas esses são os macro-objetivos do Trump. Então, pensem nisso quando estiverem avaliando a estratégia do Trump ou a aparente falta de estratégia para analisar as tarifas, né? Quero aprender com você. Me ensina? Claro, ensino. E esta mensagem aqui que chegou, então, é um ótimo chamariz para o nosso Follow the Money. Vou novamente lembrar vocês do nosso aplicativo definitivo com o melhor conteúdo de finanças, economia, mercados e investimentos. Siga o dinheiro, código que é em algum lugar da tela, link na descrição dos vídeos, porque lá a gente tem os nossos cursos completos, ciclos de mercado, início, meio e fim, do básico ao intermediário ao avançado, para aplicar a economia, macroeconomia, a entender os mercados, entender os ciclos econômicos e como aplicar tudo isso na gestão dos seus investimentos, do seu patrimônio. Então, ciclo de mercado está dentro do aplicativo. Temos também curso do Bitcoin Futuro Financeiro, tá tudo lá. Quem quiser se aprofundar, entender de uma vez por todas que diabos é o Bitcoin, será que veio para ficar, será que vai virar pó, será que é pirâmide, será que é um esquema, enfim, está tudo lá, então também você pode estudar pelo aplicativo. E além disso, os documentários que são... Honestamente, eu sempre falo isso, porque dá muito orgulho do trabalho produzido, ficaram espetaculares. Os melhores conteúdos sobre as bolhas financeiras históricas, as primeiras bolhas financeiras, Mania das Tulipas, a bolha do Mississippi, da Companhia do Mar do Sul, que foram filmadas, os 3 documentários foram filmados em Amsterdã, em Paris, Edimburgo e Londres. Eles estão fantásticos, recomendo que vocês assistam, estão lá no nosso aplicativo. Então, siga o dinheiro, follow the money, aí você vai aprender bastante. Governos descentralizados seriam uma melhor opção do que o sistema atual? Sem dúvida que quanto maior a descentralização do governo, ou dos governos, menor
é o poder de estrago que um governo tem. Por isso que a centralização é sempre muito preocupante. E os países que têm mais descentralização costumam também ter um nível maior de liberdade econômica. Caso da Suíça, claro que é um país menor, mas o sistema político deles é bem interessante e é bastante descentralizado. Ninguém sabe quem é o presidente da Suíça, por exemplo. Eu confesso que eu não sei qual é o nome do presidente da Suíça. E muitos suíços talvez tampouco o saibam. Mas quanto mais descentralizado, quanto mais o poder estiver na municipalidade, nos bairros, na municipalidade, nos estados e, por último, na União, na federação, melhor. É um incremento, é uma salvaguarda, é um contrapeso maior contra abusos. Acha válido aconselhar pessoas que nunca tiveram Bitcoin a não comprar no topo histórico? Eu acho válido começar. Se estamos no topo histórico, agora provavelmente aquele indicador MVRV deve estar subindo, porque o Bitcoin bateu o topo histórico. Deixa eu até ver como é que está neste momento. Vamos lá. Ó, Bitcoin nesse momento, máxima histórica, 118 mil dólares. E chegou no dia de hoje a 118.909,74 centavos. É impressionante. Então, o Bitcoin não para de subir. E é claro que, para o curto prazo, entrar no topo histórico é mais arriscado, porque tá na alta. Então, a chance de ter uma correção é sempre maior. Mas quem visa o longo prazo, quem pensa em posição estrutural, inicia. Começa comprando aos poucos, faz uma alocação, separa quanto você quer colocar e divida em parcelas, em vários pontos de entrada, várias janelas de compra, e não numa única só, para não ficar sempre preso a esta dúvida. Para mim, esse é o melhor conselho que eu posso dar, porque talvez o Bitcoin volte para siga subindo, vá para 130, e aí, mas estava no topo histórico, então não valia a pena. Pode ser. A gente fica sempre remoendo isso. Então o ideal é começar e se cair, você vai comprar mais. Essa é a ideia. Aqui a pergunta também sobre o Bitcoin. É 113 mil dólares o Bitcoin, como se sente? Eu me sinto, acima de tudo, vindicado. Intelectualmente. Para mim, essa é um dos sentimentos que me traz. Mas, acima de tudo, é ver o Bitcoin crescendo em adoção ao longo dos anos. Essa para mim é a parte mais importante. Eu vou relembrar aqui um trecho do meu livro, que eu sempre, aqui para quem não conhece o meu livro aqui, o Bitcoin, a moeda na era digital, que logo estaremos com uma segunda edição, realmente a segunda edição, que já demorou, tá mais do que demorada a segunda edição, culpa unicamente minha, é de 2014, mas ainda muito válido. Mas o que eu explico nesse livro é que o importante não é fazer dinheiro com o Bitcoin, mas é fazer do Bitcoin o dinheiro. E quanto mais ele se populariza, quanto mais ele se difunde, quanto mais o preço sobe também, e a parte desse processo, mais perto ele fica de realizar este potencial, que para mim é o principal. E como eu dediquei este livro ao meu filho Joaquim, escrevendo o seguinte, que está aqui nas primeiras páginas, ó, que a sua geração colha os frutos de uma moeda honesta. É sobre isso o Bitcoin. Pode explicar sobre a taxa Selic, IPCA acumulado 5,35% e como isso nos afeta em cada dia? Cara, isso nos afeta porque é o nosso dinheiro perdendo valor. Agora o Banco Central, por conta desse, que foi o IPCA de junho, portanto, 6 meses contínuos com a inflação acima do teto da meta. Então a meta é 3%, o teto é 4,5%, e nos últimos 6 meses a inflação oficial se manteve acima deste limite superior da banda de tolerância. E aí, claro, o Banco Central tem que emitir a sua cartinha. Essa é a punição do Banco Central por não atingir a sua meta. Tem que emitir aqui uma carta aberta sobre o descumprimento da meta de inflação, foi enviada no dia de ontem, 10 de julho, e aqui explica algumas das razões, nada de muito novo, nunca a culpa é do Banco Central, obviamente, é sempre dos outros, e como a culpa é dele, ele coloca em quem quiser, mas enfim. E aí, o resumo da ópera da carta é que eles reiteraram
a manutenção da Selic em 15% ou em patamar contracionista para que a inflação volte para o centro da meta, e a perspectiva agora, ou a previsão, a esperança do Banco Central é que isso aconteça no primeiro trimestre do ano que vem, 2026. Então, cara, é muito ruim esse nível de inflação que ainda não caiu. E como afeta? Pô, olha o seu custo de vida, veja o custo de alimentação, o custo para colocar comida na mesa, para pagar as contas do dia a dia, tudo isso aumentou e isso não volta atrás. Esse é o problema da taxa de inflação. Digamos que ano que vem a taxa de inflação IPCA caia para 2%, ou melhor, para zero, vai ficar em 0%. Isso não significa que os preços dos alimentos, do seu aluguel, da escola, do plano de saúde, etc., que o preço desse serviço, dessas mercadorias, que esse preço vai voltar ao patamar que era 1 ano antes, 2 anos, 3, não vai. Depois que o dinheiro perde seu valor, o poder de compra jamais é recuperado. Ah não, mas o salário mínimo pode ser elevado. Ok, no momento pontual, poucas pessoas conseguem ter toda a correção apenas a do salário mínimo, e mais do que isso, como eu já falei no vídeo recente, até vou lembrar aqui, edição, coloca esse vídeo aqui, como a inflação corrói o poder de compra da população e apenas atualizar o salário mínimo não recupera esta perda de poder de compra, e a desigualdade de renda, a redistribuição de renda que houve durante este período. E claro que os assalariados mais pobres são quem mais perde neste cenário. Você sabe programar ou lógica de programação? Acho importante saber. Eu sei programar, ou sabia, né? Há muito tempo que eu não uso VBA para Excel. Era excelente. Certamente os programadores vão dizer, cara, isso não é linguagem de programação, mas tudo bem. Quase linguagem de programação. Aprendi na marra, eu sou um cara muito autodidata. Isso estou falando 20 anos atrás, caramba, até mais, quando eu comecei na controladoria na ThyssenKrupp Elevadores, e fui obrigado a me especializar no Excel para aumentar a minha produtividade e conseguir entregar tudo que era esperado de mim e mais um pouco, e aí aprendi VBA e é fantástico. E eu recomendo para qualquer um aprender programação, lógica de programação, é um excelente exercício de raciocínio, de lógica, e vai trazer ganhos para qualquer pessoa. Então aqueles que têm filho pequeno também, certamente aprender programação vai ser excelente. Já é importantíssimo, mas seguirá sendo muito importante. E com as inteligências artificiais, saber programação melhora ainda, porque você consegue ser um programador ainda melhor e mais rápido utilizando IA. Então, excelente. Qual lugar que você mais gostou de viajar e volta sempre ou voltaria? Pô, são tantos, mas eu vou dizer 2. 1, Japão. Fui no final de 22, não voltei ainda, mas quero muito voltar, espetacular. E um que eu tenho ido e tenho voltado, que é a Argentina, mas não Buenos Aires especificamente, sim mais para o sul da Argentina, a parte mais montanhosa, a parte em que a natureza é espetacular, aquela região dos Sete Lagos, São Martín de los Andes, Vila La Angostura, San Carlos de Bariloche. Assim, toda essa parte da Patagônia Argentina é um lugar muito especial, um dos lugares mais bonitos que eu já visitei e pretendo voltar sempre para lá. Investe em imóveis de praia, turismo interno aumenta a cada ano. Não quero vender, aqui ó, hashtag não quero vender nada, kkk. Eu não sou daqueles que defende só aluguel e jamais ter casa própria. Entendo o racional financeiro da coisa, pode até fazer sentido, mas tem vários motivos que fazem alguém comprar um imóvel próprio, pelo menos o de moradia principal. E é o meu caso, eu compartilho muitos desses motivos, de segurança, tranquilidade, não ficar sujeito a ser despejado, a mudar o aluguel, enfim. Tenho N motivos e eu acho que ter um imóvel próprio é excelente. Agora, um segundo imóvel na praia, na serra, etc., para mim não faz sentido. Eu prefiro alugar. Acho que financeiramente é muito mais negócio e até em termos de... Aí é um pouco de estilo de vida de cada um. Eu não gosto de voltar sempre para o mesmo lugar. Ou mais do que isso, eu não gosto de ter a obrigação, ou ficar com o sentimento de, pô, tô com a casa na praia, tô gastando, tenho que manter e não tô usufruindo. Acaba tendo um sentimento de ser obrigado a estar indo pra casa na praia
com frequência. Então, eu prefiro não ter essa obrigação. E fora a dor de cabeça, manutenção, tudo isso, cara. Eu gosto muito mais de, cara, vou alugar uma casa bacana na praia, talvez vá gastar um pouco mais, possível, mas terminou o veraneio, eu fecho a chave, entrego ela, eu vou embora e não tenho nenhuma inculcação, não tenho vazamento ali, a janela quebrou, tem que pintar. Eu não quero ter essa preocupação, então pra mim não vale a pena. E como investimento, imóveis de praia costumam ser a segunda moradia. Serra, então, que é no caso aqui, arredores de Porto Alegre, a Serra é Gramado, Canela, é a terceira moradia. Por que eu falo isso? Porque são imóveis que costumam ter uma liquidez menor. Então você até pode ter uma renda boa, nem fiz cálculo nenhum, mas também não quero ter essa dor de cabeça de ter que estar alugando o imóvel. Mas sem dúvida que são imóveis com menos liquidez da praia, e se for terceira moradia serra, menos liquidez ainda. Então tenha essa ciência de que se você investir num segundo ou terceiro imóvel que não seja numa metrópole, numa capital, na cidade principal, a velocidade de vendas vai ser bem baixa. É preciso estar preparado para isso. E com isso encerro mais um Ulisses Responde. Espero ter gostado deste conteúdo e curtam deste domingo com suas famílias, com seus amigos. Espero que tenham lavado as louças. E compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. E como sempre, qualquer dúvida de investimento, especialmente planejamento patrimonial, converse com a nossa equipe da Liberta Wealth. Vou colocar aqui o código QR na tela e também link na descrição do vídeo para que você tenha uma consultoria profissional e adequada para as suas necessidades, para os seus objetivos, para o seu perfil. Dito isso, acabo por aqui. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo.